A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 4: Provados e Aprovados por Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. Introdução às Epístolas de Pedro. Segunda-feira. O chamamento do apóstolo Pedro. Ler com oração. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Após as Epístolas de João, chegamos à primeira mensagem sobre as Epístolas de Pedro. O tema, Pedras Vivas para a Edificação, que faz parte do título geral desta série, provém das Epístolas de Pedro. O Senhor hoje está trabalhando em nós a fim de tornar-nos pedras vivas, úteis para a edificação de sua casa. Nesta mensagem, discorreremos sobre a convicção de nossa escolha e nossa predestinação a filhos e herdeiros de Deus. Como pedras brutas, porém, o Senhor precisa trabalhar em nós e moldar-nos, como fez com Pedro. As muitas experiências de vida e o ministério desse apóstolo nos encorajam a perseverar, mesmo sob pressão, provações e sofrimentos, pois é dessa forma que seremos transformados em pedras preciosas para a edificação da igreja. Antes de começarmos as Epístolas de Pedro, precisamos conhecer quem foi ele. Durante seu ministério, o Senhor Jesus chamou Simão, filho de João, e no primeiro encontro com ele, mudou seu nome para Cefas, Kepas, que quer dizer pedra ou rocha. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João capítulo 1, versículos 41 a 42. A intenção do Senhor era fazer dele uma pedra para a edificação da igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Ao receber esse nome, Pedro soube qual seria sua utilidade na edificação da casa de Deus. Esse fato impressionou tanto o apóstolo, que ele nos encoraja afirmando que todos nós, cristãos, somos materiais para a edificação. Entretanto, não somos pedras mortas, mas pedras que vivem e são edificadas casa espiritual. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Essa casa é um edifício vivo, e nós somos pedras vivas para sua edificação. Deus não levantou uma organização morta, mas fez de nós membros de um organismo vivo. No entanto, Pedro também entendeu que, em seu homem natural, ainda era uma pedra bruta, que precisava passar por um processo de transformação a fim de ser útil a Deus. Ele compara esse processo à depuração do ouro, ou seja, sua natureza humana caída, pouco a pouco deveria dar lugar à natureza divina. Há duas maneiras de se edificar a casa de Deus: com ouro, prata e pedras preciosas, ou com madeira, feno e palha. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. O ouro representa a natureza de Deus. A prata era utilizada pelo povo de Israel para redimir objetos ou pessoas. Por isso, expressa a redenção por meio da obra de Jesus Cristo.
e as pedras preciosas eram pedras brutas que foram transformadas por altíssimas temperaturas e pressão. Todos precisamos passar pelo processo de transformação realizado pelo Espírito a fim de nos tornar pedras preciosas para a edificação divina. Por exemplo, para se tornar diamante, o carbono precisa passar por um longo processo de pressão e temperatura altíssimas. O ouro é depurado pelo fogo, em alta temperatura. Da mesma forma, a azeitona só fornecerá azeite se for muito bem premida pela prensa. Por isso, todos estamos sujeitos a situações de muito calor e pressão que extrairão de nós o material de que Deus necessita para a sua edificação. Por essa razão, o apóstolo Pedro nos alerta: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Toda situação de pressão produz algo útil para Deus, e com isso, Ele nos transforma em materiais adequados para a sua edificação. Pedro teve várias experiências nesse sentido, pois, como pedra bruta, era impulsivo e precipitado. As Escrituras mostram que sua intenção era boa, mas muitas vezes agia sem consultar o Senhor. Por sua impetuosidade e temperamento explosivo, podemos compará-lo a um cavalo selvagem. No entanto, às vezes é preferível um cavalo selvagem a um pangaré inerte que nunca erra. O primeiro, Deus pode domar, moldar e transformar, ainda que por meio de sofrimentos e pressão. Quanto mais selvagem for, maior será a pressão e o sofrimento para ser transformado, e maior também será sua utilidade nas mãos do Senhor, como Pedro o foi. O Senhor Jesus logo percebeu que ele seria adequado para liderar os discípulos e, por sua pronta disposição, pôde transformá-lo de pedra bruta em um servo muito útil na igreja primitiva. Agora anote, conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio: Ser como Deus em vida e em natureza. Capítulos 2 e 3. Autor Dong Yulan. Aprendendo com os Apóstolos. Capítulo 4. Autor Dong Yulan. Romanos. A chave para entender 1 Coríntios. Capítulo 2. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.